Seja bem-vindo a mais um episódio, nosso segundo episódio do Bálsamo com Vida, a 7ª temporada. Bálsamo com Vida, que é esse projeto que surgiu no coração de Deus para trazer vida de Deus para as nossas vidas, para trazer temas e convidados que vão nos ajudar a nos tornar uma versão melhor de nós mesmos. Essa temporada ela está sendo todinha, completamente envolvida no nosso congresso de cura que vai acontecer dos dias 29 de maio ao dia 1º de junho, presencialmente na Monte São Vix e também online ao vivo pela nossa plataforma. E aí, esses temas vão nos inspirar para receber essa revelação do tema do congresso, que é o amor que sara a alma. Com certeza hoje é um dos temas mais impactantes e a convidada de hoje, gente, para tudo. Sim, ela é muito especial para nós. Maísa. Ei, gente! Que bom estar aqui com vocês. Para mim é um prazer estar aqui de novo em mais uma temporada do Bálsamo com Vida. Ai, gente, não sei você, eu tô com muita expectativa pra gente receber nesse episódio, hein, Mai? Meu Deus! Mas antes da gente começar, a gente não vai deixar de chamar aquele que vai trazer o rema, né? Então, eu vou orar por nós consagrando esse tempo. Amém? Senhor, em nome de Jesus, nós consagramos a Ti as nossas vidas, esse tempo, consagramos tudo que está ligado a esse programa, a esse episódio, todas as pessoas envolvidas, equipamentos, consagramos a Ti, Senhor, as pessoas que estão recebendo essa verdade agora, consagramos as nossas vidas aqui, consagramos, Pai, porque queremos que o Senhor traga o rema, a revelação, aquilo que o Senhor preparou para nós através desse episódio, desse bálsamo com vida. Queremos que o Senhor traga a revelação que trata e nos inspira. Em nome de Jesus, por isso nós consagramos tudo em dependência total ao Senhor, em nome de Jesus. Amém. Mai, o seu episódio anterior, porque o pai gosta, né? Nos episódios anteriores, na nossa 3ª temporada, também foi daqueles. Foi. Um temão. Um tema polêmico. Polêmico. Só desafio para mim. Só desafio. Desculpa, mas eu vou falar com o roteirista. Tá bom. Conversa com ele para me dar um teminha mais. Maneirar nos seus temas, né? Porque negacionismo emocional também foi um desafio. Gente, se você não participou da 3ª temporada e ainda não viu esse episódio que a Maísa trouxe pra gente, você precisa acessar. Vai estar na descrição aqui desse episódio os episódios anteriores, as temporadas anteriores. Então, é só você vir na descrição, vai lá na playlist da 3ª temporada e assiste. Eu acredito que você, e se você já viu, foi sobrenatural. Vale a pena ver de novo. E como não podia deixar de ser, o roteirista trouxe outro tema bombástico para você, né? Pois é. Vazio emocional e depressão. Uau, que tema. Que tema. Atual e desafiador. É. Então, a gente vai entrar nesse tema porque a depressão ela é um tabu, principalmente para o meio cristão. Sim. Né? Por isso que ele é um temão bombástico, né? E eu acredito que o maior dos tabus dentro da visão, das crenças erradas que existem com relação à depressão está ligado exatamente ao vazio emocional. Tem vários tabus, várias interpretações, e aí isso causa uma confusão na cabeça das pessoas e as pessoas acabam não tendo a ajuda que precisam por causa dos tabus. Então, claro que você sabe que a Maísa é psicóloga, né, gente? Mas apesar de ser além de, né, apesar de não, porque tudo é ferramenta, né, Mai? Sim. Então, além de ser psicóloga, que é uma ferramenta que Deus a deu, né? Deu de forma linda para a Maísa.
ela é também ministra de cura interior. E como o pastor Jucimar falou claramente no nosso primeiro episódio, no episódio anterior, quando a gente é ministro de cura, a gente é leigo. Exatamente. Né? Então, eu quero começar esse nosso episódio te trazendo assim aquela... Já vai começar difícil, mas vai, bora. Já tô vai pronta. começar difícil. Toda depressão é fruto de vazio emocional, Mai? Uau! Tá, vamos lá. Antes de responder a sua pergunta, eu quero só pegar um gancho do que você falou antes sobre os tabus relacionados à depressão. Principalmente no meio cristão, como você falou, o vazio emocional relacionado à depressão é uma grande questão. Mas uma outra grande questão é a necessidade de tratamento emocional. Crente precisa se tratar emocionalmente? Porque, né, afinal de Como contas, assim? tudo se fez novo. Não aconteceu uma transformação total? Pois é, gente, crente precisa se tratar emocionalmente. Porque sim, tudo se fez novo no espírito. O DNA de Deus foi injetado no nosso espírito no momento do novo nascimento. Mas, com todo respeito a essa mídia e ao Bálsamo com Vida, a alma continua podre. Essa foi bem sutil no podre. Gratidão. Então, se a alma continua podre, ela precisa entrar num processo de restauração. E tanto o vazio emocional quanto a depressão são fenômenos que acometem a alma. Então, sim, crentes precisam de tratamento emocional, tanto para depressão quanto para vazio emocional. Fechei meu parêntese, vamos responder a sua pergunta difícil. Ok. Toda depressão é fruto de vazio emocional, não é isso? Isso. Não. A resposta direta é não. Não é toda depressão que é fruto de vazio emocional. Na verdade, quando a gente pensa em depressão, a definição desse termo é um pouco confusa. Se você for olhar a fala dos teóricos, psicólogos, pesquisadores, cientistas falando sobre depressão, você vai ver, na verdade, páginas e mais páginas de falas relatando sintomas. Porque definir mesmo o que é depressão é difícil. Então, eles usam basicamente sintomas para caracterizar a depressão. Mas, para simplificar um pouco as coisas, porque como o pastor Jucimar já deixou claro muito brilhantemente no primeiro episódio, nós somos leigos falando para leigos. Então, para simplificar um pouco as coisas, que é o nosso chamado no Bálsamo, a gente pode ver a depressão como uma angústia, uma tristeza perpetuada. O que isso quer dizer? É uma angústia que parece que não passa e que você tem a sensação de que ela não vai passar nunca, o que causa uma tristeza, uma angústia profunda. E isso deixa a pessoa sem alegria, sem energia para viver, para realizar suas tarefas, para se relacionar. Então, é essa sensação de angústia perpetuada. Isso é o que a gente entende como depressão, principalmente no Bálsamo. É essa a definição que a gente usa. Mas essa não foi sua pergunta. Sua pergunta foi se toda depressão tem a ver com vazio emocional, e eu já te disse que não. Por que eu comecei definindo depressão? Porque a depressão, essa angústia, essa tristeza perpetuada, ela pode ter inúmeras origens e inúmeras causas. Que não só o vazio emocional. Entendi. Então, sim, depressão pode ter a ver com vazio emocional, mas não é toda depressão que vem por isso. Inclusive, a gente pode dizer, não sei se vocês sabem, não é toda depressão que tem causas psicológicas. Sim. Alguns episódios de depressão têm causas físicas. Então, às vezes, o nosso corpo, especialmente o sistema nervoso, não está funcionando corretamente e faltam alguns neurotransmissores no cérebro, e isso induz um estado depressivo, um estado de depressão. Então, alguns episódios de depressão são físicos, puramente hormonais. Então, são coisas do corpo. Então,
Resumindo, nem sempre a depressão vem de emoções mal resolvidas, apesar de a maioria das vezes a depressão ter a ver com emoções mal resolvidas. E mesmo quando a depressão é psicológica, nem sempre ela tem a ver com vazio emocional. E lembrando que vazio emocional a gente está tratando aqui como exatamente a ideia de vazio, é um buraco, uma falta, uma carência. Principalmente carência de afeto e de relacionamentos com intimidade, relacionamentos funcionais, relacionamentos de qualidade. São a base do vazio emocional, né? Exatamente. E isso, o pastor falou já no episódio passado sobre desamor, desvalor e desamparo. Principalmente a crença de desamor, que no Bálsamo a gente trata como amor fundamental, né? Que é uma das bases que constroem a nossa personalidade, a nossa psique. Principalmente a falta desse amor fundamental ou essa crença de desamor estabelecida causa esse vazio. Esse buraco, essa carência que se estabelece no nosso interior, na nossa alma. Mas, respondendo a sua pergunta, o vazio emocional é apenas uma das possibilidades para a depressão. Sim. Uau. Tem uma questão grande dentro dessa questão do vazio que eu vejo, das pessoas julgarem mal, né, o vazio emocional e acabarem trazendo para si uma culpa, né, com isso, sim, alcançando uma depressão. Então, tipo, é uma bola de neve. Sim, exatamente. A depressão, considerando quando ela tem como origem o vazio emocional, ela é o agravamento desse quadro. Então, uma pessoa que começou com um vazio emocional, uma carência de afeto, de relacionamentos, não resolve isso, a gente pode dizer que essa angústia ela vai se perpetuando, se aprofundando, e aí a gente tem um quadro de depressão que precisa talvez ser tratado até profissionalmente. Sim. Você consegue citar para nós padrões de comportamento que demonstram vazio emocional e padrões, porque você já separou o vazio emocional da depressão, né? Então, a gente sabe que uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa dentro da definição que você trouxe para a gente. Agora, você consegue contar para a gente, porque ainda para a gente que está conhecendo agora isso e está entendendo agora isso, ainda está muito misturado. Então, você consegue trazer para a gente comportamentos que correspondem ao vazio e comportamentos que correspondem à depressão? Sim. Vamos lá. A gente já falou que depressão e vazio emocional são coisas separadas, cada uma tem as suas características, tem a sua origem. A gente já falou que a depressão pode ter muitas outras causas e a gente também falou que eles podem andar juntos. Inclusive, um ponto importante nisso é que, assim como as pessoas têm resistência diferente à dor física, tem gente que aguenta mais dor física e menos dor física, as pessoas também têm resistências diferentes à dor emocional. Então, embora não seja muito possível medir o quanto de dor emocional que alguém está sentindo, mas pensando em acontecimentos ou circunstâncias que podem levar alguém a desenvolver, por exemplo, um quadro depressivo, para outras pessoas não leva. Então, alguém que tem um vazio emocional, um histórico, né, de vida que levou a um vazio emocional, essa pessoa pode encontrar formas adaptativas de viver com esse vazio emocional, mesmo não resolvido, e claro que ela não vai ter uma boa qualidade de vida, não vai ser uma boa vida, mas ela pode encontrar formas de viver e se adaptar com esse vazio emocional e nunca desenvolver o quadro depressivo. E outras pessoas passando pelo mesmo acontecimento, pelo mesmo histórico, desenvolvem um quadro depressivo. Tem a ver com resistência à dor emocional e não tem a ver com uma pessoa ser melhor que a outra. São características pessoais. Exatamente. E a depressão, no geral, ela ocorre quando a pessoa se entrega a essas dores, quando ela permite que a desesperança perpetue. Por que eu estou batendo tanto nessa tecla? Porque
um dos comportamentos que você mais vai encontrar na pessoa que está desenvolvendo um quadro depressivo é essa desesperança generalizada. Ela não tem esperança de que ela vai deixar de ficar triste algum dia, ela não tem esperança que ela vai desenvolver bons relacionamentos, ela não tem esperança que ela vai ser boa coisa na vida, ela não tem esperança que ela vai conseguir sair da cama, ela não tem esperança que ela vai conseguir levantar para tomar um banho, às vezes ela não tem esperança que ela vai conseguir comer. Então, esse estado de desesperança generalizado com relação a tudo é uma característica importantíssima da depressão, e inclusive pensando profissionalmente, é um dos critérios diagnósticos. Então, eu acho que essa é a característica mais importante de diferenciar. Mas antes de entrar nas outras características, é importante a gente entender que transtornos, falando de transtornos emocionais, transtornos psicológicos, tem sintomas ou características que a gente identifica, tanto emocionais quanto físicos. Eu acho que o exemplo mais clássico disso é ansiedade, que é super falado, é a doença do século. A ansiedade, ela tem muitos comportamentos e muitos sintomas emocionais, como um medo projetado para o futuro, que inclusive é um sintoma usado como definição para ansiedade. Então, é um medo projetado no futuro, é um medo catastrófico de coisas que ainda não aconteceram e que você nem sabe se vão acontecer. A gente tem uma outra característica da ansiedade, pensamentos super acelerados, que não conseguem se concentrar no presente, naquilo que está acontecendo. Mas você também tem sintomas físicos, como, por exemplo, mãos suadas, tremores, taquicardia, falta de ar, um peso no peito, que é um sintoma misto, né? Ele é meio emocional e meio físico, mas essa pessoa sente um peso no peito que ela acha que ela vai infartar. Dor no peito, né? As pessoas costumam descrever como dor, mas não é exatamente dor. É um peso, é como se tivesse alguma coisa muito pesada comprimindo o tórax. Então, são sintomas físicos e sintomas emocionais. A depressão é um transtorno psicológico. E ela também tem sintomas físicos e sintomas emocionais. E falando de sintomas, a coisa vai ficar um pouquinho complicada. Por quê? Tanto o vazio emocional quanto a depressão podem apresentar sintomas e comportamentos disfuncionais muito parecidos, porque são disfunções da alma, necessidades da alma que estão sendo expressas em comportamentos. Então, eu vou falar as coisas meio juntas, mas eu vou diferenciando à medida que eu vou falando. E eu acho que é por isso que a confusão toda na cabeça, Sim. Né? Então, vamos lá. Pensando nos comportamentos emocionais, eu já falei de uma desesperança que ela é generalizada. Na depressão, ela é muito geral, é desesperança com relação a tudo, presente, futuro, passado, rotina, relacionamentos. É uma desesperança generalizada. No vazio emocional, isso costuma ser mais pontual, porque o vazio emocional é uma necessidade meio profunda, não é essa palavra que eu estou procurando, meio enraizada, acho que isso cabe melhor. É uma necessidade enraizada de afeto, intimidade e relacionamento. Então, a desesperança no vazio emocional costuma estar relacionado a isso. Então, e tudo que vem disso, relacionamentos em todas as ordens, amizade, família, relacionamentos românticos. Então, existe uma desesperança mais restrita. Na depressão, isso é mais aos relacionamentos. Uhum. Afeto, a pessoa não se sente digna de afeto, tem problemas nos relacionamentos, tem desesperança com relação a melhora. Então, vazio emocional, um parêntese, é muito comum que pessoas que têm vazio emocional se envolvam em relacionamentos tóxicos, né? Um termo, assim, também bem famosinho agora. Se envolvam em relacionamentos tóxicos, que são relacionamentos não nutritivos e prejudiciais. Nesse ponto, essa desesperança, ela se apresenta muito, porque a pessoa não acha que merece mais do que isso. E ela não tem esperança de que isso melhore. Ela fica presa àquela toxicidade, porque ela... Exatamente, porque ela não tem esperança de melhora, ela tem um vazio. Ela acha que é só isso que ela merece. Então, essa desesperança no vazio emocional, ela é mais pontual. Outras coisas que aparecem em ambos dos quadros.
uma tristeza e angústia sem razão aparente. Essa característica, ela aparece também na depressão, mas ela é muito mais do vazio emocional. Eu espero que você nunca tenha sentido isso que eu vou falar agora, mas infelizmente isso é muito comum. Não tem quando a gente está vivendo um dia comum da nossa vida, estamos lá fazendo as nossas coisas, e do nada a gente começa a olhar para o infinito e sente uma angústia. O coração aperta, é uma tristeza. E você vai olhar para o seu dia, vai olhar para o que você está fazendo e não tem razão nenhuma para você estar se sentindo assim. Eu já ouvi falar, eu não, assim, nunca nem passou, que nunca. bom, graças a Deus. Só ouvi falar, só que não. É uma tristeza sem razão aparente. E claro, na TCC, que é uma abordagem psicológica, a gente não acredita em emoções sem razão. Não existem emoções sem razão. As emoções estão baseadas em cognições, mesmo que essas cognições sejam semiconscientes, ou seja, você não teve acesso imediato a elas no nível, exatamente, no nível da consciência. Mas alguma coisa passou pela sua mente, algum gatilhozinho passou ali despercebido e você sentiu essa emoção. Mas no vazio emocional, essa tristeza do nada e sem razão aparente é uma característica muito, muito comum. E parêntese e alerta de spoiler, sabe o que é essa tristeza sem razão aparente e do nada? Carência. Necessidade de afeto e necessidade de relacionamento. Então, você está desnutrido. E pensa na ideia literal de desnutrido, não alimentado, no que diz respeito às emoções e aos relacionamentos. E aí, o corpo não, no caso, a alma tá dando pane. Isso que é essa tristeza do nada, que não é do nada. Parece bateria fraca. Exatamente, é o seu sistema emocional dando uma pane. Uhum. Uma outra característica que também é comum aos dois quadros emocionais é a falta de alegria com a vida e com os outros. As pessoas não têm alegria nos relacionamentos, alegria com o que elas vão fazer, com relação ao futuro. Não tem muita esperança, ou eu acho que a palavra não é muito bem esperança aqui, mas prazer. Prazer em viver, em encontrar os outros, em ter bons relacionamentos. A gente perde o gosto da vida. Uhum. Uma outra característica importante é falta de energia para se relacionar. E essa característica, que também está presente nos dois quadros, ela está diretamente relacionada com o que eu falei antes, que é a falta de alegria. Por que a gente não tem alegria com o outro, alegria em se relacionar? Porque a gente não tem energia emocional. E esse esgotamento na depressão, ele é uma característica super marcante. Esse esgotamento, ele é emocional, mas ele vai para o físico também. A pessoa está tão esgotada emocionalmente que ela não tem energia para fazer coisas básicas. Então, que também é um critério diagnóstico. A pessoa está tomando banho, ela está se alimentando, ela está levantando da cama. São critérios diagnósticos de depressão. Porque esse esgotamento para tudo, que não é um esgotamento físico, é um esgotamento emocional, mas que vaza para o físico, é uma característica importante. No vazio emocional, de novo, isso é uma coisa mais pontual. Quando a gente está na crise do vazio, quando ele vaza, quando as nossas defesas emocionais não conseguem tamponar esse vazio, porque esse vazio é dolorido, tá, gente? Então, nosso sistema não dá conta de sentir ele o tempo todo, então a gente tampona. Então, quando a gente está na crise do vazio emocional, esse esgotamento, essa falta de energia vem. Na depressão, isso é mais perpetuado. Mais longo, mais alongado. Mais longo, exatamente. O vazio emocional, especialmente, tem uma característica que é a falta de fé no afeto do outro. Por quê? O vazio emocional é um defeito na nossa base de amor fundamental, ou é uma crença de desamor estabelecida, depende da linguagem que você quer usar. Então, se é uma base rachada na área de amor fundamental, nós não acreditamos que somos dignos de amor. Então, o outro dá amor, dá amor, dá amor, e nunca dá enche. amor. Continua vazio. Nunca enche, continua vazio. E por que nunca enche? Porque a gente não recebe esse amor. A gente não acredita que ele é verdadeiro. E isso
destrói muitos relacionamentos. Porque a pessoa tá lá, ama, e a pessoa nunca recebe. E aí, a gente acaba desistindo, né? As pessoas acabam desistindo de dar amor pra gente, porque é um verdadeiro buraco negro. Sim. Nunca enche esse bendito de amor. Inclusive, um parêntese, se você identificou vazio emocional em você, e você vai começar a tratar isso, uma dica importantíssima: diversifique as suas fontes de amor. Porque sabe o que o bichinho de orelha que tá tratando a base de amor fundamental faz? Ele encontra uma pessoa que ama, aí ele gruda as duas garras assim na pessoa e se alimenta exclusivamente dessa fonte de amor. Só que sabe o que é? Ninguém dá conta disso. Gente, ninguém dá conta disso. Nem a pessoa mais amorosa do mundo. Ela não dá conta disso. Então, se você tem vazio emocional, tá começando a tratar isso, diversifica suas fontes de amor. Tenha muitas fontes, receba amor de muitas pessoas, de formas diferentes. Quando uma cansar, você vai para outra e com leveza, sem peso na consciência. Não acuse o outro porque ele não tá dando conta de você agora. Procura outra fonte, deixa ele descansar um pouquinho, depois você volta. E também não precisa sugar até cansar a pessoa, né, gente? Vai, bebe aqui um pouquinho, depois bebe ali um pouquinho. Isso aí. Não precisa chegar nesse ponto, né? Então, fechei meu parêntese. Abri o parêntese para dar essa dica, fechei ele agora. Uma outra característica, tanto do vazio emocional quanto da depressão, é um descontentamento com relação à vida, com relação à rotina, com relação às pessoas. Descontentamento. De novo, na depressão isso é mais profundo e mais generalizado do que no vazio emocional. Descontentamento com tudo, consigo mesmo, com o outro, com o trabalho, enfim. Com o futuro, com o passado, com o presente, com a rotina, com tudo. Um descontentamento generalizado. Falando de comportamentos físicos, os dois podem ter esses que eu vou falar agora. Então, são alterações no sono, para mais ou para menos. Insônia ou sono em excesso. Alterações no apetite, para mais ou para menos. Então, comer em excesso, comer compulsivamente ou falta de apetite, que inclusive pode gerar transtornos relacionados à alimentação, transtornos alimentares. Desatenção. Essa é uma característica que a maioria das pessoas não presta atenção, mas é muito comum em transtornos emocionais, depressão e vazio emocional também. A pessoa fica desatenta com as tarefas que ela tem que fazer, fica com raciocínio lento. Além disso, além dessas alterações, nós temos também o desenvolvimento possível desenvolvimento de compulsões, como abuso de substâncias psicoativas, legalizadas ou não legalizadas, vício em adrenalina, principalmente no vazio emocional, isso é muito comum. A pessoa encontra outras atividades que não preenchem esse vazio, mas que parecem preencher. Então, dentro disso, vício em adrenalina, automutilação e outros comportamentos compulsivos. Acho que eu respondi a pergunta. Respondeu perfeitamente. E a gente já está terminando. Mas eu vou perguntar essa última, prometo. Tá. E a gente, né, vai ter outros episódios aí, né? Vamos ver nas próximas cenas. Há uma outra confusão que também é tabu com relação a vazio emocional e vazio espiritual. Diferencia pra gente isso e como isso pode ser trabalhado, tanto um quanto o outro. Tá. Na verdade, essa diferenciação é muito simples, porque é só você pensar que a palavra vazio, para os dois, significa a mesma coisa: buraco, carência, falta. No vazio emocional, a carência é de nutrição emocional. O que isso quer dizer? Afeto e relacionamento. Entendi. Não qualquer relacionamento. Relacionamentos de qualidade, relacionamentos íntimos. Porque, gente, nós somos seres relacionais. Deus nos criou como seres relacionais. Na psicologia, a gente diz que os seres humanos evoluíram para seres de comunidade, seres que vivem em comunidade.
todo aquele papo de proteger das próprias fraquezas, evolução da espécie, essas coisas que a gente não precisa dizer aqui. Mas nós acreditamos que Deus nos criou com necessidade de relacionamento. E necessidade de relacionamento com o outro. Não é bom que o homem esteja só. Ele precisa de alguém que o auxilie e lhe corresponda. Então não pode ser qualquer relacionamento. Vou fazer uma fala polêmica aqui, me perdoe. Mas já o roteirista já te deu um tema polêmico. Já, né? Tá então, desculpa aí o pai de pet, mas o seu pet não substitui relacionamentos humanos. Pronto, falei, não substitui. Você pode amar o seu pet, você pode ser pai de pet, mãe de pet, não tem problema. Tia de pet, madrinha de pet, não importa. Mas você continua precisando de relacionamentos humanos de qualidade. É isso que significa corresponda. Adão tinha o leão, a girafa, a zebra, o zoológico inteiro, a Arca de Noé inteira. Mas ninguém correspondia. Então, joguei aí. O vazio emocional é isso. Basicamente, falta de afeto e relacionamentos íntimos de qualidade. O vazio espiritual é a falta, a carência de nutrição espiritual. Basicamente, antes da necessidade de relacionamento com o outro, com um correspondente, Deus nos criou com um vazio de relacionamento com ele. Então, antes do não é bom que o homem esteja só, ele precisa de alguém que lhe corresponda, Deus disse: façamos o homem à nossa imagem e conforme a nossa semelhança. Deus se relaciona em família. Ele é um Deus que é 3. Existe um relacionamento familiar. E Deus, quando criou o homem, ele nos criou para relacionamento. Deus criou o homem no relacionamento e mais. O propósito final de Deus com a raça humana é relacionamento. Deus deseja tirar da raça humana uma noiva, ou seja, alguém para se relacionar intimamente com ele. Então, assim como nós temos vazio de relacionamentos uns com os outros, nós também temos vazio de relacionamento com Deus, com a divindade. Só que diferente do vazio emocional que está na alma e a gente tem mais acesso a isso, o vazio espiritual está no espírito, é uma necessidade do espírito. E a gente costuma tamponar isso com mais facilidade, fingir que não existe com mais facilidade, mas está lá e está te fazendo mal. Principalmente porque nós, no Bálsamo, acreditamos na composição que o homem é um em 3, certo? Corpo, alma e espírito. É do espírito que vem a energia, tanto para a alma quanto para o corpo funcionar. Então, se o seu espírito está desnutrido, a sua alma está sem energia. E o seu corpo está sem energia. Então, resolver o vazio espiritual é muito, muito, muito urgente. Essa é a primeira parte da sua pergunta. Depois você disse como resolver ambos desses vazios. Bom, de forma geral, é muito simples. O vazio emocional precisa de relacionamento e afeto. Então, você precisa se relacionar. Se você tem dificuldades com relacionamento na sua base de amor fundamental, por isso você tem vazio emocional, pode ser que você precise de ajuda profissional, então, terapia. E se isso evoluiu, por exemplo, para uma depressão, talvez você precise de terapia e intervenção medicamentosa. Se é depressão, você precisa procurar ajuda profissional, sejamos responsáveis aqui. Se você tem depressão, é muito, muito recomendado que você procure ajuda profissional para fazer uma avaliação. Mas outras possibilidades de tratamento são possíveis, como, por exemplo, terapias de grupo nos programas de cura. É muito, muito, muito positivo, principalmente para quem tem vazio emocional, porque ensina a se relacionar. Você sabe por que a gente tem trios de mentoreamento no PC? Não sei se você sabe, talvez você só faz programas de cura e não sabe por que a gente tem trio de mentoreamento. Porque o trio de mentoreamento é uma forma de você recriar o ambiente em que você foi traumatizado. E fazer de novo certo. Aprender a se relacionar em um novo ambiente. Porque pessoas ferem, mas pessoas também são usadas por Deus para nos curar. Então, no caso, o trio também tem o nome de grupo de apoio. Exatamente. Grupo de apoio. Grupo de apoio.
ele é a recriação desse ambiente que te feriu na infância, que não te ensinou a se relacionar. Agora você vai aprender a se relacionar nesse novo grupo. É uma experiência, é um treino. E é muito, muito bom para quem tem vazio emocional, porque você tá lá fazendo programa de cura, você vai ser obrigado a se relacionar. E até mesmo a diagnosticar, a diagnosticar entre aspas, né? Assim, entender se é mesmo só um vazio ou se já está no estágio da depressão, porque através dessa unção que a gente recebe, a gente vai entendendo, né? Não é um vazio, aqui já está profundo demais, e aí a gente sempre tem, né, os nossos líderes do programa de cura que vai encaminhar a pessoa, vai aconselhar ela a procurar uma ajuda profissional quando ela já está nesse estágio de depressão, né? Sim, exatamente. Outras possibilidades também são o aconselhamento ou mentoria pastoral ou mentoria cristã. Também ajuda muito a separar as coisas, ajuda a pessoa a entender vazio emocional, depressão, vazio espiritual. Exatamente. Mas, basicamente, resumindo, pro vazio emocional, nutrição emocional de propósito. Não espera ser por acaso, porque não vai. Nutrição emocional de propósito. E pro vazio espiritual, nutrição espiritual de propósito. Você não vai ter vontade espontaneamente de fazer devocional, ir lá, ler a Bíblia, orar em línguas. Não vai. Faça de propósito. Para nutrir. Assim como você sabe que você precisa comer para ficar de pé. Para o seu espírito ficar de pé, você precisa se nutrir espiritualmente. Uau! Então, gente, a gente tem muito que trabalhar, né? A gente já deu um panorama geral, mas claro que só conhecer, né, só entender sobre não vai resolver nossa vida. A gente precisa investir agora. Uma das formas de você investir é participando de um programa de cura interior, ou também, né, uma outra ferramenta que a Maisa deu aqui, sendo aconselhado, né, por pastores, pelos seus pastores, por mentores, por conselheiros da sua igreja, para você ter ajuda aí que você precisa para sair desse estágio e ir para um lugar de completude, vamos dizer assim, né? E isso precisa ser trabalhado. Claro que no nosso congresso a gente vai ter bastante coisa sobre isso para preencher os vazios da nossa alma e também do nosso espírito. Como é que está a sua expectativa, Mai? Fala pra gente. Eu estou muito, muito, muito ansiosa. A gente já recebeu uma revelação de Deus de que mais que teoria, mais que conhecimento, vai ter um derramamento sobrenatural de amor. O Espírito Santo vai derramar uma unção de amor. E eu não sei se você já teve, se você não teve, eu desejo muito, muito que você tenha. Mas a revelação do amor de Deus, a sensação, mais do que racionalmente, mas essa sensação, essa percepção emocional do amor de Deus por nós, é uma coisa que muda a nossa vida. Então eu tô com muita expectativa desse derramar de amor sobrenatural. Uau! Eu também tô, gente. Ai, meu Deus, meu coração. Eu tive uma visão tão linda no primeiro episódio, mas você viu, né? Ai, meu Deus. Então, respira, respira. Tá chegando, tá chegando. Quero te convidar a participar conosco do nosso congresso de cura interior, O Amor que Sara a Alma. Faz a sua inscrição. Ana, eu tô vendo esse episódio em outro país, você não tá entendendo? Eu queria muito estar aí, mas eu tô em outro país. Estou em outro estado do Brasil, porque o Brasil é tão grande que parece que é outro país, né? Às vezes outro estado, igual os nossos irmãos de Roraima, né? Que a gente tem programa. Não tem problema. Faz a sua inscrição para o online e se programe para participar como se você estivesse conosco. Gente, a gente teve uma experiência tão profunda no nosso primeiro congresso que a gente fez online inteiramente por causa da pandemia. As pessoas... nós tivemos muitos relatos das pessoas falando que elas se sentiam dentro de um lugar junto e participando como se tivesse presencial. Então, Deus transcende, sabe? Sim. Então, recomendo muito que você faça a sua inscrição e não perca esse congresso. Nossas expectativas estão altas. Vai estar aqui na descrição desse episódio
o link para você acessar 2 materiais que vão te ajudar muito com esse tema que a Maísa trouxe, que é o problema da ansiedade Esse e livro é maravilhoso. maravilhoso. Tem até atividade, gente. É perfeito, é completo. E o Intimidade com Deus também, porque a gente precisa da base de tudo, que é o relacionamento com Deus. E a gente não entende nada sobre a intimidade, por isso vazio, por isso depressão, por isso esse monte de doença emocional, porque a gente não sabe nada sobre a intimidade. Então, Intimidade com Deus vai estar aqui na descrição também. E eu quero encerrar esse episódio orando. Eu quero pedir a Maísa para orar por nós. Você pode orar, Mai, por favor? Claro. Senhor, em nome de Jesus, o nosso coração está grato pela tua revelação e, mais do que isso, pela unção que o Senhor derramou sobre nós. Eu creio que essa verdade vai se enraizar não só na nossa mente, mas vai atravessar a alma e alcançar o espírito, trazendo vida, vida de Deus que faz florescer, Senhor. Que em nome de Jesus, as sementes plantadas através dessa verdade, através desse episódio, que elas brotem e floresçam, gerando vida de Deus, gerando qualidade de vida, gerando restauração emocional. Senhor, nós apresentamos a nossa gratidão como oferenda ao Senhor e como legalidade para que o Senhor age não só nas nossas vidas, mas também na vida de cada pessoa que participou conosco assistindo a esse episódio. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Mai, gratidão. Foi um prazer estar Gratidão aqui com por vocês de derramar novo. vida de Deus na nossa vida. Gente, que delícia, né? Comenta aí no chat como Deus falou com você, porque isso traz pra gente, né, um feedback pra gente ver o que Deus fez na sua vida através disso. Compartilha esse episódio com outras pessoas para que eles recebam dessa vida que você recebeu. E até quinta que vem com mais um episódio do nosso Bálsamo com Vida.